Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Barista Peregrino. Hoje teremos um bate-papo com Jorge Carces a respeito do seu livro, No Caminho de Santiago, e depois um pouco sobre o caminho de Caravaggio também. Nosso objetivo é compartilhar experiências e ajudar futuros peregrinos. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, estou muito feliz, hoje está especialmente cheio. Eu sou o Ricardo Tacoste, esse é o canal do Barista Peregrino. Para quem nunca viu, esse canal a gente criou para compartilhar experiências de peregrinação e também ajudar os futuros peregrinos, né? Tem uma pegada especial para o pessoal que é iniciante, né? A gente tem hoje a honra, né, de receber o professor Jorge Carces, que também é o presidente da ACACS, Associação dos Colaboradores, dos Confrades Amigos do Caminho de Santiago de Compostela, né? E eu queria muito agradecer isso. Antes de passar a palavra, Jorge, só vou colocar, se for em podcast, o pessoal que tem dificuldade visual, né? Dá o ambiente. Sim. Né? Então, nossa. O Ricardo aqui, eu tenho aparências orientais, né? Eu sou descendente japonês, apesar que sou mestiço com espanhol. Nós estamos num quarto aqui que também foi especialmente preparado para live, professores, né, que a pessoa aqui de casa gosta muito daquele quadro do caminho. Aqui embaixo tem uma setinha aqui, né? Vem com a camisa da CACS aqui, em homenagem a você, e a cruzinha da Santiago, né? Pois não, Jorge, por favor. Muito bem. Vamos lá, né? Essa audiodescrição, né, que a gente sempre faz, né? Acabo fazendo muito isso na tradução de eventos. Bom, eu sou de pele branca, estou com uma camiseta preta com a cruz templária, dizendo Caminho de Santiago, Ruta Templária. Atrás de mim tem alguns artigos que eu trouxe ou ganhei do Caminho de Santiago de alguns amigos, tem um pergaminho, Compostela e duas espadas que eu trouxe da cidade espanhola de Toledo. Uma delas eu trouxe de Toledo, outra veio de Toledo também, mas foi presente de um peregrino. E algumas fotos do Caminho de Santiago atrás também. Bem-vindos a todos. Tenham todos uma boa noite aí. Uma boa quinta-feira, né? Ótimo. Então, hoje, né, a gente colocou, eu vi, né, o professor Jorge sempre tem participado de vários podcasts, tem resolvido sobre vários assuntos, templários, etc. A gente definiu que hoje vai ter uma introdução tudo sua, mas que o tema ia ser principalmente falar sobre uma divulgação do seu livro, né? Que tem aqui, eu tenho o livro, hein, gente? Eu tenho o livro com... Aí está. Com dedicatória. Tá? É isso aí, é isso aí. E daí a gente vai dar um espaço especial para falar sobre o livro e depois, no final, a gente vai falar sobre Caravaggio. Mas antes disso, professor Legal. Jorge, é o costume, né? Que, só para vocês saberem a minha conexão com o Jorge, né? Ele deu aula de espanhol para mim, do espanhol instrumental, antes de eu ir para Santiago de Compostela, né? Por isso que eu não perco o costume de chamar sempre de professor. Mas, é verdade. Antes de chegar no livro, Jorge, eu queria que você primeiro fizesse duas etapas. Primeiro, falasse da sua vida, você, né? Falasse um pouco de você, né? Que você é uruguaio, tudo, até chegar ao caminho. Depois dar uma pausinha, depois falasse do caminho até o livro, né? Então, eu queria primeiro eu sei que você sempre fala isso, mas tem gente que não te conhece. Falasse rapidamente essa introdução sobre você, né? Quem é você e tal, Uruguai. Legal. Bom, eu acredito que a minha vida está intimamente ligada já com o Caminho de Santiago, né? Eu nasci no Uruguai, morei lá até quase 10 anos. Meu pai veio a trabalho para o Brasil, ele era músico, e ele veio para o Brasil a trabalho nos anos 70, eu vim acompanhando a família, mas eu sempre falo, né, que o caminho apareceu na minha vida por ter vindo para o Brasil, porque no Uruguai, para você ter uma ideia, agora está começando o caminho. Então, talvez meu pai tenha sido induzido por Santiago também para vir para o Brasil, porque se fosse outro país, talvez o caminho não entrasse tanto como entrou aqui. Sou formado em letras espanhol, eu tenho como profissão tradutor, eu sou tradutor, eu já fui por muito tempo professor. Eu acredito que as únicas aulas que eu dou hoje são na CACS, no curso de espanhol para peregrinos, um curso que nós fizemos, que você participou. Foram 14 edições até hoje, né? A gente fez 2 por ano, foram 7 anos seguidos, a gente interrompeu na pandemia. Exatamente, eu não exerço mais a profissão de professor, eu sou tradutor simultâneo, inclusive hoje e amanhã eu tenho aí ainda mais um dia para fechar a semana de tradução simultânea.
um trabalho que eu adoro fazer, um trabalho bastante exigente, mas eu adoro essa profissão. Então, basicamente é isso, né? A minha vinda para o Brasil foi graças ao meu pai, e eu acho que eu devo a ele ainda por ter vindo, né, e ter conhecido o Caminho de Santiago, né? Essa seria a minha primeira parte, né? E depois também, como surgiu, né, o Caminho de Santiago na minha vida, né, praticamente, né? Que isso veio ali pelos anos, final dos anos 90. Eu já tinha lido o livro do Paulo Coelho, mas nada que me aproximasse do caminho nos anos 80. E depois, nos anos 90, no final dos anos 90, através de uma Bienal do Livro, eu conheci o fotógrafo Gui Veloso, que nós até entrevistamos na CACS esse ano. Foi uma honra para mim, porque foi ele que me levou para o Caminho de Santiago, praticamente, porque graças ao ensaio fotográfico que ele publicou aqui na Bienal, eu consegui descobrir o caminho e começar toda essa minha trajetória aqui, nesse caminho tão conhecido e cada vez mais percorrido, né, Ricardo? Ah, eu queria... Não, eu tenho acompanhado algumas lives, eu sei que você tem participado de muito mais, né? E sempre também quando encontro alguns outros peregrinos, ou o pessoal entra no meu canal, eles sempre lembram, já conhecem você e mandam lembrança e tal, então é uma referência. Legal. E também essa parte dos templários está ficando uma lenda já do caminho, né? Minha paixão, né? Então, virou paixão já, né? Então daí, eu tô background é esse e tal, né? Então, agora que se falasse um pouco assim você tendo ido para o caminho até chegar um dia que você falou assim, não, eu vou escrever o livro. E daí, Bem, nesse meio tempo, como é que foi então, e a pesquisa? Bom, claro, claro. Olha, é incrível porque eu poderia ter desistido muito cedo, né? Porque em 2001, quando eu conheci o caminho em 99 e resolvi ir em 2001, e veja como que de um erro apareceu tudo isso, né? Porque eu não tinha estudado o caminho, mas eu queria ir de qualquer jeito, eu falei que eu queria fazer, em 2001 me propus. A partir do momento que eu saí praticamente da minha última empresa CLT, eu aproveitei e falei, bom, agora é o momento de fazer o caminho. Mas em 2001, você sabe que a internet ainda não tinha todas essas referências, poucos temas a tratar, a gente conseguia até um guia impresso, mas não conseguia guias online, como hoje nós temos aplicativos, não existia isso nos celulares, né? E em 2001 eu fui para o Caminho de Santiago, e para você ter uma ideia, eu cheguei lá na quarta-feira de cinzas. Eu achando que ia fazer um caminho maravilhoso, e quando eu cheguei a Roncesvalles, estava praticamente uns 15 a 20 centímetros de neve. Eu não sabia, não tinha nenhuma noção de que nevava na Europa, não tinha me preocupado com o tempo lá. E quando eu cheguei lá, eu consegui chegar até Cisur Menor, logo depois de Pamplona, mas eu não tinha roupa especial, não tinha mochila, não tinha uma capa adequada para enfrentar tudo isso, e o destino, né, eu acho que Santiago e tudo o que aconteceu comigo me fez desistir do caminho, mas nesse momento apenas. Então, quando eu saí de Cisur Menor para voltar para o Brasil, totalmente desanimado, porque você vai lá cheio de esperança e abandona 3 dias depois, né? Então, o que eu fiz? Eu voltei para o Brasil, até minha família achou bom, o cara viu que era impossível fazer isso, porque todos achavam que éramos loucos, né, de fazer isso, como sempre acontece. E quando eu voltei para o Brasil, eu estava tão determinado de fazer o Caminho de Santiago, mesmo tendo acontecido isso comigo, que eu resolvi fazer uma tatuagem nas costas com a concha e a espada, né, de Santiago, né, aquela famosa concha que todos carregam na mochila. Meu pai achou que eu estava louco, porque ele achou que eu tinha desistido. Olha, não deu certo, como é que você vai andar 840, 900 quilômetros ali? Então, eu tinha colocado isso na cabeça, eu voltei a guardar dinheiro, fui em 2003, eu amei e achei que era a missão cumprida, mas quando eu voltei, na época, a minha noiva, hoje minha esposa, a Elid, né, ela disse que amou me acompanhar durante todo esse tempo, vendo fotos e as coisas que ela encontrava na internet, e eu resolvi, e ela pediu para fazer o caminho em 2000, logo na sequência, aí eu falei, bom, então vamos preparar você para o caminho. Ela na época não caminhava muito, e nós fomos em 2006 como casal, que foi uma grande experiência também, né, que eu recomendo para todos aqueles, né, que queiram fazer, né, em casal também. É uma experiência totalmente diferente. E quando eu voltei em 2006, na realidade, para ir para o caminho, eu me preparei, já que eu ia pela segunda vez, eu falei, bom, eu vou estudar um pouco sobre o caminho,
Até porque minha esposa vai fazer o caminho e eu, pelo menos, vou vendo, né? Arquitetura, de que ano é a igreja. Eu sempre gostei de história medieval, sempre foi a minha paixão. Acho que foi minhas melhores notas na escola foram de história. Foi uma pendência não ter feito história como profissão. Eu gostaria até de ter feito. E logo depois que eu estudei tanto, eu fui para lá, eu fiquei admirado com o caminho e a gente vai descobrindo muita coisa a partir do momento que você lê. Por isso que eu acho que a leitura é fundamental para você curtir muito mais um caminho, não é simplesmente caminhar, porque caminhar a gente pode caminhar no Brasil, mas assim, a gente aproveitar tudo aquilo que o caminho te oferece de arquitetura, de paisagem, por que que tudo aquilo está ali dentro, né? O caminho francês, que foi o que eu fiz até hoje, desde Saint-Jean. Então, assim, eu fiz em 2006, eu resolvi que eu ia ir mais frequentemente, mas pela saúde dos meus pais, que já estavam no ciclo final de vida, eu posterguei 10 anos, né? Eu prorroguei 10 anos da minha vida ali para poder voltar ao caminho, mas sempre estudando. De 2006 até 2016, que foi o terceiro caminho, eu fui fazendo muitas palestras, eu fui oferecendo para associações de várias partes do Brasil, Salvador, Rio Grande do Sul, me receberam de braços abertos. 2016 voltei para o caminho, já pensando em escrever um livro, né? Então já tinha um monte de coisa que eu tinha que ver, que verificar dos estudos que eu tinha feito. Eu tinha um caderno lotado de anotações, de coisas que eu precisava observar e tirar fotos. Eu fui preparando isso em 2016 e em 2018 me chamaram para dar a palestra no ENAP, que é o Encontro Nacional de Peregrinos, que foi em Salvador. Agora vamos ter o próximo em novembro em Aracaju, né, a 10ª edição. Mas quando eu fui para Salvador, ainda estava sem o livro. E eu fiz uma palestra que na época, e hoje virou um dos capítulos do livro, que é Os Pontos Energéticos do Caminho de Santiago. Uma palestra que chamou muito a atenção das pessoas que estavam lá e até aqueles que não puderam ir. Depois eu até ofereci essa palestra de uma maneira online para todos, para que tivessem acesso a essas informações. Mas foi uma palestra que causou muito impacto e as pessoas começaram a pedir o livro na saída da palestra e eu não tinha esse livro. Eu me lembro que em 2018 eu estava na piscina do hotel com a minha esposa e a gente tinha combinado que em 2019 a gente ia conhecer Machu Picchu. É o grande sonho dela, ainda não fomos e nós vamos realizar esse sonho. Eu já fui há 30 anos atrás. Maravilhoso, outro lugar que eu recomendo também. E quando eu voltei quando a gente estava na piscina do ENAP, eu cheguei para minha esposa, né, para ela, e falei assim, olha, eu tenho uma má notícia para te dar. Eu acho que a gente não vai poder ir para Machu Picchu ano que vem, que seria 2019, porque eu decidi que depois de tanta cobrança do pessoal e de escrever esse livro, né, e eu não tinha feito o caminho aragonês. Que nas minhas leituras eu descobri que o caminho aragonês veio antes, desde Somport, do que a passagem por Saint-Jean-Pied-de-Port. Tem aí uma diferença de uns 200 anos entre Somport e Saint-Jean-Pied-de-Port. Então eu vi que não era possível escrever um livro sobre o caminho de Santiago, o caminho francês, sem contar a sua verdadeira origem, que era o caminho aragonês. Então eu falei para ela, a gente precisa voltar para a Espanha, precisamos fazer o caminho aragonês. Ela aceitou na hora, quando eu falo para minha esposa que eu vou para o caminho, ela já pega a mochila e está pronta para ir, independente se a gente tinha combinado outra coisa, ela não nega essa viagem. E, logicamente, que esse caminho de 2019, que nós fizemos o aragonês e o francês, a gente foi intuito de fazer as últimas pesquisas para o livro. E aí eu preparei o livro, em 2020 já estava praticamente pronto, era para ser lançado entre abril e maio, veio a pandemia. A gente resolveu esperar, porque em época de pandemia você não consegue fazer um lançamento de um livro, não tem uma noite de autógrafos, eu queria ver os peregrinos e a pandemia bloqueou tudo isso. Por isso que eu acabei lançando o livro no formato e-book, no início, porque eu não conseguia entregar os livros, não conseguia fazer nenhuma reunião com as pessoas em abril, maio do ano passado. Veio o formato e-book e as pessoas compraram bastante. Eu lembro que, assim, logo na primeira semana vendeu muito realmente. E eu decidi que, claro, eu precisava lançar o livro físico um dia, mas eu não esperava que, tendo um livro e um e-book, eu precisasse lançar tão rápido. Eu falei, bom, quando acabar a pandemia eu lanço. Mas as pessoas que compraram o e-book começaram a ligar para mim e falaram assim, olha, eu comprei o livro e-book, mas eu quero o físico com dedicatória. O peregrino tem muito disso, né? Então, aí eu falei assim, bom, não dá para esperar mais. Aí, em agosto saiu o livro físico. E a partir disso, bom, não parou mais de vender,
as pessoas que vão se envolvendo com o caminho de Santiago vão descobrindo ele também. Então, assim, para aquelas pessoas que falam, mas é outro livro mais do caminho de Santiago, na verdade, eu nunca quis escrever um livro das minhas viagens, apesar de ter feito 4 caminhos franceses, sempre franceses, porque o caminho aragonês também é considerado uma parte do caminho francês. Eu não fiz ainda Primitivo, o inglês, português, que são próximos projetos que eu quero fazer, a gente pode até falar disso, mas eu queria fazer um livro com tudo aquilo que eu estudei. Eu li muito sobre o caminho de Santiago, realmente. Então, assim, o que eu vi é o seguinte, tudo que eu li eu preciso colocar no livro para que as pessoas tivessem acesso também, que essa informação não se perdesse. Você sabe que a gente está de passagem aqui, né? E tem que deixar alguma coisa. Já tinha plantado árvore, já tinha filho, agora tinha que ter o livro também. Jorge, lendo o livro, né, assim, eu achei assim, ele menos assim, um diário, assim, menos experiência tua e mais para um guia, assim. Eu achei ele bastante técnico, assim, quase um doutorado ali, então. Assim, uma pesquisa profunda, assim, de vários textos, todas as histórias, assim, uma coisa bem pesquisada, né? Isso que eu estava querendo saber, se para você fazer esse livro você teve que ficar lá na Universidade lá de Santiago, assim, nesse sentido, assim, porque ele não é uma coleta superficial de informações, é um negócio muito embasado, assim, muito, assim, eu achei ele mais para um guia, assim das informações, do calendário de festa, das histórias de cada pedaço do caminho, tá muito bem catalogado. Nesse sentido que eu estou falando da tua pesquisa, assim, não foi só uma coleta aqui e ali tal da sua experiência, você teve que fazer uma pesquisa mais de mestrado, assim mesmo. Por isso que eu estava querendo saber, assim, porque lendo o livro, eu pensei assim, o Jorge deve ter ficado enterrado lá em Santiago um tempo para levantar todos os livros desse jeito, né? Olha, bem que eu gostaria, né? Bem que eu gostaria. Acontece o seguinte, eu não tinha tempo para ficar semanas em Santiago, nem que fosse uma semana, não tinha tempo. Realmente, quando a gente vai nas férias, eu sempre fui em julho, eu sempre gosto da época mais quente, e claro que nessa época a universidade praticamente está de férias, né? É férias na Europa, julho, agosto, as aulas começam somente em setembro. Mas, assim, uma coisa que me ajudou muito, e eu sou muito grato também, é a biblioteca, né, o acervo de livros que tem na associação aqui de São Paulo. Isso me ajudou muito, porque ali nós temos livros realmente que às vezes as pessoas não dão tanto valor, mas tem uma parte ali de livros históricos, inclusive livros em inglês, em espanhol, até em alemão e francês também, que contribuem muito para você conseguir, primeiro, conhecer as pessoas que escreveram sobre o caminho já nos anos 70, 80. Porque as pessoas que estão escrevendo hoje praticamente são diários de bordo, a maioria. E a gente precisa pegar livros muito antigos que já não estão mais à venda para poder ter essa pesquisa. Logicamente, assim, muita gente que foi para o caminho me ajudou, porque as pessoas que me conheciam e sabiam que eu tinha essa paixão pelo caminho, às vezes, quando ela terminava o caminho, me mandavam uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e falava assim, olha, eu estou em Santiago, você precisa de alguma coisa? Eu podia ter pedido uma camiseta, um chaveiro, qualquer coisa. Mas eu pedia muitas vezes assim, olha, eu preciso que você vá naquela biblioteca ali, que fica ali na Rua do Vilar, tinha ali uma Folhas Novas, que eu era freguês ali já, e falava assim, olha, eu quero que você vá lá e compre esse livro, né? Fala com fulano de tal, ele já reservou para mim, você vai passar ali. E foi assim que a gente começou a incorporar mais e a embasar mais, né? Porque eu venho, claro, da área de letras. E eu cheguei até a fazer um início de um mestrado, que acabei não concluindo, porque a minha filha acabou nascendo, e com filho você fazer um mestrado é uma loucura. Mas, na verdade, assim, eu já tinha esse conceito de estudar para fazer TCCs. Na realidade, eu orientei TCCs também em universidades aqui, quando eu trabalhei na área de letras. Eu dei aulas na Universidade de Letras e orientei TCCs também. Então, já tinha essa pegada mais, digamos assim, didática, né? E mais ou menos isso transparece no livro. Uma coisa somente que eu fiz questão de deixar assim mais nítido no livro é que eu não queria que fosse uma leitura densa, pesada, assim, muito de cátedra, sabe? Aquela coisa de um doutor falando, não. O que eu queria, e eu acho que você também, uma vez a gente conversou e você falou para mim também, que eu fiz mais como a pessoa que vai lendo parece que ela está do meu lado e eu vou falando com ela.
ela tem um relato um pouco que mais pessoal, mais intimista. Então, aqueles que me conhecem, que já falaram comigo, muitos já falaram, pô, eu estou lendo o livro aqui e parece que você está do meu lado falando, porque eu quis deixar essa marca mais pessoal, sabe? Eu sempre fui amigo de todos, eu tenho um carinho muito grande pelo carinho, pelas pessoas que estão envolvidas pelo caminho, e eu queria deixar essa mensagem assim como de um bate-papo entre amigos, sabe? Você vai ler antes de deitar e está ali eu conversando com você antes de você pegar no sono. E como é que está indo as vendas, Jorge? Olha, sempre surpreendendo, né? Eu não fiz uma edição muito grande, mas eu estou indo agora para a segunda tiragem, né? Já? Já, sim, sim, porque realmente é assim, por exemplo, agora eu tenho que ir para o ENAP, né? E o ENAP tem um número grande de pessoas, e ainda vou dar uma palestra lá, que na realidade eu não vou aproveitar, como eu sempre, outro dia eu estava comentando com um amigo, eu vou dar uma palestra no ENAP esse ano, mas eu vou não aproveitar o livro que já está aqui em mãos e as pessoas estão sabendo, mas eu já estou pesquisando outras coisas mais, e isso eu já vou começar a levar como temas novos também. Eu já estou me envolvendo muito com o caminho português, então, para quem está indo para o Encontro Nacional, depois também essa palestra vai vir à tona, porque eu não gosto de dar uma palestra em um lugar e depois não deixar mais pública, mas depois via CACS a gente vai fazer isso também. Mas eu já estou fazendo alguns trabalhos já de pesquisa de templários no caminho português, que você sabe, né, que falou templário, né, nas minhas costas, na camiseta, aqui como você mostrou, aqui eu vou mostrar também, mas tem aqui também. Você vê, tem até aqui a cruz aqui, isso aqui foi do Tomás de Manjarim, o grande templário lá. Então, eu acho que com esse livro você já deu uma contribuição, né, para o pessoal, né? Eu acho assim, eu do outro lado, né, como quando eu me preparei para ir, né, eu tinha feito só estudado um pouco assim, vídeos, assim, só feito a aula de espanhol, né? Mas assim, fora os conhecimentos de espanhol, o que eu mais gostava na aula de espanhol é quando você falava algumas coisas do caminho, assim, né? Ficava desviando um pouquinho da aula de espanhol, mas assim, eu ficava muito encantado, né? Com as conversas, sim. né? E até nesse sentido, né, Jorge, assim, primeiro vende esse livro aí, mas no futuro eu vejo, assim, uma demanda do pessoal querendo saber mais esse tema templário, talvez um pouco mais detalhado num outro livro que você fizer, e talvez algumas outras histórias, assim, um pouco Sim. místicas, assim, não sei, algumas Sim, histórias que sim. são, assim, será que é verdade, será que não é verdade, mas, assim, são muito interessantes quando são contadas pessoas que viveram cada pedaço, né? Outra Exatamente. coisa que eu vi também, assim, que nem o Paulo Bitechini também escreveu livro, você escreveu livro, assim, para ser presidente da CACS precisa escrever livro? Todo mundo tem que ser nesse nível de Olha, pois doutorado, assim? é. Não, 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 não. Tem amigos, grandes amigos. Tem o Vars Romano, por exemplo, que não escreveu o livro e foi um grande presidente também. A Elizabeth também, que esteve antes, também não escreveu. Então, não há essa necessidade, né? Mas realmente é uma coincidência, né? Se a gente for ver, o próprio Antoine escreveu um livro também, Um Caminho do Coração. Então, tem vários presidentes, acaba escritores. Exatamente, exatamente. até para o É pessoal, interessante para as futuras gerações se preparar lá. sim, o livro do Antônio eu achei muito interessante, esse que chama Um Caminho do Coração, porque ele conta a sua viagem ali dentro, e ele vai contando o fato de que a todo momento que ele vai passando, ele vai encontrando pedras em formato de coração. É interessante porque depois que eu vi o livro dele, e olha, ele falava que enchia um saquinho de pedras naquele dia e saía depois no albergue entregando para todo mundo. E as pessoas desacreditavam, porque só ele achava essas pedras com formato de coração. Não é tão Quando comum, eu né? estive, não é tão comum. E no último caminho, por 3 dias, eu comecei a procurar pedra. E é impressionante, eu não achei nenhum. Eu acho que ele tirou todas, né? Não, eu também costumava pegar pedra, né, do caminho. Nem sei, se todo mundo levar pedra do caminho, vai acabar com o caminho. Mas, assim, de vez em quando, quando eu estava num momento de dificuldade, eu pegava assim, aquele momento energético, aquela pedra, se era bonita ou feia, eu pegava a pedra lá, então eu levava. Eu levei umas pedrinhas também para Sim. jogar lá na Cruz de Ferro. Mas o fato é que nem quando eu fui para o caminho de Roma, chegou lá no final do. Tinha tanta pedra bonita lá, verde lá, que é igual da bandeira lá, tal, que eu tava com 1 quilo de pedra quando eu cheguei no. Não. Tava pesando esse negócio, eu vou conseguir levar e eu despachei pelo correio. Um pacote de Exatamente. café e umas pedras que eu não tava aguentando carregar. Mas são muito bonitas, a gente acaba
Sim, sim. Eu conheço pessoas que têm adoração por pedras e olha, e carregam, hein? E elas carregam mesmo. Quando elas gostam da pedra, vão carregar, sim. Mas se cada um tirar uma pedra de lá, realmente o caminho vai É, afundar, né? não pode ser sustentável, né? E, é, Jorge, assim, não sei falar mais uma parte disso aí, ou você queria começar a falar de Caravaggio, dos caminhos. Assim, a nossa missão, Ah, assim, assim, é de levar o pessoal para Santiago, mas, assim, como associação, também apoiar a criação e levar claro. conhecimento, assim, dar apoio. Nós levamos, assim, incentivar os nossos peregrinos também a fazer os caminhos pelo Brasil. E, nesse sentido, eu queria só dessa essa parte da missão nossa, da CACS, Sim, em sim, relação aos sim. caminhos, o nosso compromisso de ajudar e o que a gente puder colaborar nesse sentido, e depois para dar a introdução em Caravaggio. Claro. Qual que você acha dos caminhos do Bom, Brasil e a evolução nesse tempo todo que você peregrina, mais de 20 anos? O que você tem visto? Como que tem melhorado, né? Aparecido novos caminhos e a qualidade desses caminhos? O sim, que sim. você acha? Eu vejo que o Brasil aprendeu muito com o Caminho de Santiago, né? Nós vemos aí o exemplo do Caminho da Fé, que está chegando a um tamanho maior que o próprio caminho francês. Quando eu conheci o Caminho da Fé, ele começava em Águas da Prata, e hoje Águas da Prata ficou ali quase que um terço, porque chega até São José do Rio Preto e vai longe, mesmo Tambaú, tudo, ele vai bem longe. Mas a gente vê que as pessoas aprenderam com o Caminho de Santiago, e eu acho muito interessante também a aprendizagem das prefeituras, porque as prefeituras acordaram para a economia peregrina. Porque queira ou não, o peregrino, eu sempre falo que é um turismo muito democrático, né? Porque não deixa, assim, turismo no sentido que eu falo que você sai de casa com algum propósito de conhecer lugares, até de pensar na vida, mas é uma viagem, não deixa de ser uma viagem. Então, o que eu vejo é assim, que as pessoas aprenderam realmente com isso, as prefeituras se engajaram porque viram que mexia essa economia e é bastante democrática, que eu sempre falo, por quê? Porque, por exemplo, se eu vou para Fortaleza, eu vou com a minha família para Fortaleza, vou gastar em Fortaleza, posso fazer alguns passeios, mas o dinheiro basicamente fica em Fortaleza. São passeios, é hotelaria, é o próprio avião que te leva até lá. E quando a gente faz um caminho, seja 3 dias, 5 dias e 30 dias, como é o caso, que você pode fazer 30 dias aqui no Brasil também, num caminho da fé, a gente vê que assim o dinheiro vai ficando como um pinga-pinga ao longo de todo aquele caminho. Então, ele democratiza, digamos, a economia de uma forma que cada um que está ali dentro vai ganhar o seu pouquinho. Não é aquela cidade, por exemplo, um Porto Seguro que recebe tudo e outra vila do lado ali pobre que permanece sempre na mesma. Então, a gente vê como é que evoluem essas cidades. Eu te digo que eu andei muito pouco pelo Brasil, eu sempre me preocupei com o Caminho de Santiago, mas eu valorizo muito os caminhos brasileiros. Eu cheguei a fazer algumas etapas do Caminho da Fé e o Caminho da Prece, esse eu fiz por 2 vezes com alguns amigos e a família também. Mas pela primeira vez, e isso foi até por causa de uma promessa que eu fiz para um amigo, em 2019, eu fui para fazer uma palestra de 20 anos da CASARGS, que é a Associação de Rio Grande do Sul, e nessa palestra eu conheci o Gilberto Galafassi, que é um dos grandes incentivadores e cuidadores de Caminho de Caravaggio. Ele se apresentou, me falou do caminho, ele estava sendo criado uma comissão para fazer o caminho naquela época, estavam colocando as setas em 2019, para você ver como é que o caminho é novo. E ele chegou para mim e falou assim, olha, eu faço questão que você venha para cá. E eu prometi para ele que eu faria um dia o caminho, mas sabe aquela promessa que você fala, bom, eu, sabe, não sou tão velho, então um dia eu vou cumprir, mas eu não achei que esse dia chegaria tão rápido. E quando veio a pandemia, a gente veio naquela loucura toda, primeiro travou todo mundo, depois começou a se mexer a economia muito incipiente, mas você trabalhava de casa, aquele home office. E começou a vir, já em 2021, a ideia de querer fazer alguma coisa aqui, porque eu queria ir para o Caminho de Santiago em 2021, era a minha programação, porque é ano santo. Então eu queria ir para o Caminho de Santiago, mas não conseguia. E aí veio à tona a promessa que eu tinha feito para o Gilberto,
o Gilberto Galafassi, e falei assim, olha, eu vou realmente para fazer o caminho de Caravaggio esse ano, eu vou ver uma data e eu aviso você. Isso, claro, depois eu estava aqui pensando e falei assim, bom, sabe o que eu vou fazer? Eu tenho alguns amigos pelo Brasil todo, então eu vou começar a chamar um de cada estado e vou montar um pequeno grupo de 8, né, que viraram os oito cavaleiros, e virou o nome da coisa, né? Os 8 cavaleiros de Caravaggio. E juntei esses 7 amigos, grandes amigos, alguns eu não conhecia pessoalmente, mas você sabe que no caminho as amizades são assim mesmo. A gente faz amizades que nunca viu na vida, e quando vê parece que é amigo de infância, né? Isso acontece muito com quem é peregrino. Então, assim, a gente se propôs a fazer o caminho, foi uma viagem que a gente organizou em junho deste ano, foram 90 dias, eu lembro que a gente montou um grupo no WhatsApp e começou aquela contagem regressiva. Foi o meu primeiro caminho brasileiro inteiro, né? E uma coisa que a gente se propôs, eu deixei claro para todo mundo, que assim, a gente não pegaria nenhum tipo de transporte e a gente faria ele 100% a pé, independente se tem algum trecho que vai de beira de estrada, que a gente sabe que tem. No início, principalmente, tem uns 2 dias ali que não mostram toda a beleza de Caravaggio, mas depois do terceiro dia é absurdo andar pela Serra Gaúcha. E foi o meu primeiro caminho, realmente. Foi um caminho, meu primeiro caminho no Brasil, um caminho que a gente acabou adotando a Ordem dos Templários como símbolo dessa caminhada. O Alexandre, nosso amigo de Petrópolis, ele até nos primeiros dias sofreu um pouco porque ele não usava o bastão para caminhar, ele usava o bastão de mastro com a bandeira. Então ele andava, subia e descia a montanha com um mastro, não com um cajado. E isso acaba te atrapalhando na caminhada, né? Principalmente a gente carregava a mochila, tudo. E foi um caminho muito interessante, porque a gente começou até a fazer algumas coisas, algumas rezas ali no caminho. A gente colocava ali como um símbolo octogonal que representa a Ordem dos Templários, fazia às vezes algumas energizações. Eu gosto muito dessa parte, né, de fazer uma prece para os Cavaleiros Templários. E a gente começou a ver que a coisa começou a crescer no sentido de que a gente enfrentava as dificuldades não foram poucas, o pessoal pode achar que era um caminho de 8, 10 dias, e é fácil, mas a Serra Gaúcha ela é exigente, porque a todo momento você desce uma montanha até chegar no rio, e quando chega no rio você vê a montanha que tem que subir de novo. Então, assim, a todo momento é assim, é isso, né? Mas, assim, paisagens belíssimas, há uma preocupação muito grande em que ele cresça, ele tem sido estruturado pouco a pouco. Eu vejo que às vezes as pessoas falam, não tem muitos pontos de água, e onde não tem muitos pontos de água você tem que levar água. Isso acontece até no caminho aragonês. Para quem lê o livro, eu sempre falo que precisa carregar muita água, mas eu vejo que pouco a pouco tem sido feito muitas ações. Por exemplo, o Alexandre saiu de Petrópolis a semana passada, voltou para Caravaggio, e ele mesmo, batendo na porta dos colonos, conseguiu instalar 9 torneiras de água para os peregrinos na beira do caminho. Sabe? Deixa eu mostrar aqui, eu arrumei lá o... Sim, tem esse guia oficial lá que tem deles, e eles têm... Sim. É bem feitinho, né? Tem cada dia as caminhadas. Altimetria. Uns guias muito bem feitos, achei parecido com aqueles guias Michelin do caminho de Santiago, assim. Tem altimetria, o caminho, a distância. Eu achei esse material deles muito assim, diferenciado. Eu não vi outros caminhos que tem nessa qualidade aqui. Exato. Muito bem feito. Inclusive, esse caminho é muito novo. Você ainda sabe que... Sim, é novo, tem 2 anos, é muito novo. Eu acho assim, pro jeito que ele está demais. Porque em 2 anos levantar um caminho é muito difícil. Sabe? Você colocar placa, sinalizar, a placa desbota, a placa quebra, alguém tira porque não quer a placa ali. Nós sabemos de casos de placas que estavam na árvore, na frente de uma casa, o cara foi lá e arrancou porque ele achou que ele não queria aquela placa ali. Então você tem de tudo, né? E você tem que conviver com tudo isso, né? E o que você achou da dificuldade? Você seguiu a proposta deles lá de... Cada trecho é razoável, até 20 quilômetros, né? Cada dia. Sim, é bem razoável, sim. Ou você fez mais? Olha, foi assim, eu queria fazer o proposto, que são 10 dias, mas a gente não tinha esse tempo disponível, então a gente aproveitou o feriado de 7 de setembro, fizemos em 8, e tivemos que fazer 2 dias, 2 vezes 2 dias em 1, o que eu não recomendo. Primeiro, porque o caminho é muito exigente em cada etapa, só que assim,
Se você faz etapa por etapa, ele exige, mas você chega. Só que quando você faz 2 etapas que exigem, aí é uma exigência dobrada. Então, assim, eu não recomendo, às vezes, as pessoas, sabe, falar assim, olha, eu vou fazer 2 dias porque o Jorge fez. Se você me perguntar os dias que eu fiz, eu não vou falar, porque eu não quero que ninguém faça isso. Mas, e eu acredito que 10 dias é o ideal. É feito para fazer em quantos dias o ideal, então? Em 10. E, assim, ele tanto pode ser feito de canela para farroupilha, como de farroupilha para canela. Só que aí tem uma coisa. Eu fiz de canela para farroupilha, certo. E eu recomendo, sabe, não é por chegar em farroupilha, mas eu recomendo por um motivo. Porque o santuário de canela geralmente está fechado. Você vai lá, tira fotos, mas ele normalmente está fechado, inclusive estão fazendo um templo novo na parte superior, mas ainda está em obras. Então, assim, você chega em Canela, você acaba saindo, é o teu início do caminho, então você não se preocupa tanto com uma saída num lugar onde tem um santuário que está de portas fechadas. Mas a chegada em Farroupilha, por exemplo, o santuário, primeiro que é maravilhoso, é uma cópia do santuário que tem na Itália. Hoje já tem uma missa do peregrino que é realizada às 3 da tarde. E eu até conversava com o padre, olha, a única coisa que está faltando aqui é um botafumeiro. Porque realmente se os caras botar um botafumeiro ali, inclusive você chega, pega a tua, seria uma, como diríamos, uma caravagela, né? Em vez de Compostela, né? Poderia ser o pergaminho que você concluiu o caminho de Caravaggio e você tem direito a tocar o sino. Também que tem ali um sino, né? Tem uma amiga minha, Silene, por exemplo, que ela faz parte da nossa diretoria, ela adora sino, né? Então eu já falei para ela, olha, tem um sino lá te esperando, porque realmente todos os peregrinos que chegam vão tocar o sino, né? O caminho está muito bem programado, é muito bonito, fotos incríveis realmente, é um caminho que eu pretendo voltar. Não é um caminho que eu... Tem o passaporte? Tem a credencial, tem uma e credencial, você vai carimbando, e as pousadas são muito legais. O testemunho depois? Tem o certificado no final. E as reservas? As reservas durante o caminho, nas pousadas? Então, acontece o seguinte, se a gente for ver o caminho hoje, ele está sendo muito frequentado. Não é pouco frequentado. Por exemplo, ontem eu fiquei sabendo que chegaram 35 peregrinos. É um número grande. Então, para um caminho de 2 anos. Cada parada tem que ir reservando antes? Eu acho assim, que uma pessoa, para fazer ele sem problemas, o ideal é já sair com tudo reservado. Primeiro, porque você não vai fugir dos lugares que você vai ter que dormir. Então, se a pessoa vai para lá, por exemplo, Canela e Gramado, você consegue dormir, porque realmente são cidades turísticas. Mas a partir disso, lógico, a partir disso são assim, você vai se hospedar, por exemplo, em casa familiar, a pessoa abriu as portas da casa para receber os peregrinos, como acontece com a família Sartori, por exemplo, eu amei essa família. Você tem depois, por exemplo, o Colégio Anchieta, que tem ali em Vila Oliva, por exemplo, é praticamente um hotel 5 estrelas, tem até piscina aquecida, para você ter uma ideia. É uma hospedaria do colégio de Porto Alegre, o Colégio Anchieta. Só que com a pandemia eles resolveram abrir para peregrinos, porque o fluxo tem aumentado muito. Para você ter uma ideia, estava falando ali com o irmão Paulo, que é o que cuida ali do Colégio Anchieta, dessa base do Colégio Anchieta ali, muito bonito. E ele tinha me falado em setembro, já tinha mais de 200 reservas. Se você imaginar 200 reservas num mês, é muita coisa. Né? E então, assim, você fica em pousadas, você fica em hospedarias, você fica em casas de família, você fica num hotel também. É muito variado. E eu acho que você tem experiências muito próximas do que é o Caminho de Santiago. Mas você já sai tudo reservado ou você pode reservar de um dia para o outro? Não, eu acho que o ideal é sair reservado, principalmente porque eu tenho visto que já tem agências que estão indo para o caminho, né? E guias turísticos que levam grupos, de repente, de 20 pessoas. Então, muitas vezes você não vai chegar numa vila e vai ter 50 lugares para dormir. Em alguns, por exemplo, em Vila Oliva, que tem essa hospedaria do Colégio Anchieta, são 300 camas. Mas, assim, normalmente são 20, 12, 18. Então, assim, tem que se preparar, programar aquela semana que você quer ir, já liga e o pessoal reserva para você. Mas, assim, a vibração do lugar é muito, muito interessante.
E pelo que eu vi também, o fluxo aumentou muito. E eu recomendo tomar cuidado apenas no final de maio. Por quê? Porque no dia 26 de maio é dia de aparição de Nossa Senhora de Caravaggio. É o dia que se comemora a aparição dela na Itália também. Então, assim, não é que o caminho encha nesse período. Claro que vai ter um fluxo grande, mas a cidade ali de Farroupilha, onde está o Santuário de Caravaggio, chega assim a, sei lá, 100 mil pessoas. A região vai para lá porque é a virgem local, né? O pessoal ali é muito italiano realmente. Há uma quantidade muito grande de italianos. A todo momento você percebe isso, onde você vai parando, tomando um café, tomando um guaraná. Então você vê assim que a colônia italiana é muito grande realmente. E eu conversei, por exemplo, com um senhor Guerino, que ele tem ali um barzinho ali, quarto dia mais ou menos de caminho. E ele me contava que ele chegou muito pequeno da Itália, com avós e pai. E assim, eles chegaram ali e tiveram que abrir a picada ali no meio do mato para fazer a casa lá dentro. Porque naquela época não tinha estrada. Então, a gente fica sabendo umas histórias de italianos e de alemães, assim, que foram verdadeiros desbravadores, né? Realmente enfrentaram, assim, a gente vê hoje uma estrada, o cara com bar ali, o cara é italiano, tá legal, mas quando ele começa a te contar as histórias do que ele passou ali, realmente é uma lição de vida, né? Realmente são heróis que o Brasil Jorge, importou. Você enxerga o pessoal está escrevendo? Mais ou menos, eu não consigo ver muito, não. Então, Por quê? o Gilberto José Galafassi, ele é do caminho. Esse é o doutor. Esse é o doutor de Caravaggio, esse cara aí. E quem que foi com você aqui? O pessoal que está comentando aqui, está dando os negócios. Quem que foi com você? Está na live aqui também. Olha, teve André Castro, teve Marim Júnior, o Baldo Tuca de Recife, ele é de Salvador, mas mora em Recife, Alexandre Calmon de Rio de Janeiro, Paulon, Carlos Paulon aqui, que ele é da Cax aqui de São Paulo, teve o André Castro de Goiânia, quem falta aqui, deixa eu ver, André, Alexandre, Menin, Tuca, José Batista, de Porto Alegre também, o Galafassi e eu aí também incluído nesse pacote aí. É que o pessoal está interagindo aí. O André Castro é o outro que é templário também. Esse cara aí, eu te falo, esse cara já esteve comigo em outras vidas, viu? Não é possível. Ele falou. Eu tô louco para conhecer o Primitivo, ele tem umas passagens muito interessantes do Primitivo também. E Primitivo é um grande sonho meu também. Quero ir muito ali também. A gente tem que voltar lá. Exatamente. Então para 2 anos esse caminho está com uma boa estrutura, né? Tem essa parte do guia eu achei excelente aqui. Faz essas reservas então já para todo o caminho antes. Tem tudo na parte de passaporte e tal. A hospitalidade, assim, a parte de hospitaleiros lá, é excelente lá. Muito bom. Eu vejo que as pessoas já começaram, inclusive, uma coisa que tem em Santiago, que a gente sabe no caminho, já começam a fazer o transporte de mochilas entre trajeto para as pessoas que não conseguem carregar uma mochila, por exemplo, às vezes pela idade, por algum problema físico. Então a gente vê que tudo aquilo que o caminho nos ensinou, pouco a pouco está sendo trazido para o Brasil, né? Essa estrutura e tudo. Isso de vocês já pagaram uma hospedaria com almoço, com janta? Quanto que é o ticket médio da hospedaria e de pousada e refeição? Eu acredito que por dia, depende muito cada lugar, mas calcula entre 100 e 150 entre café da manhã, hospedagem, jantar, o que você vai comer ali dentro em lugares que você vai passando. O dia inteiro, não mais assim, com tudo. Então, dia inteiro. Café da manhã, almoço e janta, com pousada. Sim, eu acho que 100 a 150, dependendo, assim. Não é tão caro para o Brasil, né? Porque a gente sabe que eu conheço pessoas que fazem caminhos às vezes aqui no Brasil e se gasta mais, mas realmente é uma boa experiência, um bom treino, com certeza. Mas é o que eu sempre falo. $30 por dia tá barato. Exato. Estão perguntando aqui como é que é as refeições. Dá uma descrição. O pessoal aqui está nesse horário da janta aqui. Olha. Fala o pessoal no babado na tela aqui. Não. Descreve os pratos e o que
Olha, os gaúchos, eles servem muito bem, né? A comida gaúcha. Bom, uma coisa que nós temos evitado por lá, porque é uma loucura, é o café colonial. Né? Para quem já foi para o sul, ó, tem um gato atrás de você, hein? É, essa aí. Olha lá, é isso aí. É uma coisa que um dia a gente pegou um café colonial, mas um café colonial é um brunch, né? Praticamente Uma você tem refeição, né? até É muito pesado, pratos, né? lógico, isso é para às vezes um domingo, uma coisa assim. Mas Deixa eu só as te... comidas são, sim, sim, sim. Vai falando. Isso. Não, mas as comidas são bem variadas, inclusive para aqueles que não comem carne também, conseguem se virar lá também. A gente sabe que hoje tem também um peregrino também que ele é vegano, então ele consegue se virar sem problema nenhum. Mas, assim, prato, assim, bom, o que eu posso te dizer, por exemplo, nós estávamos no Pouso das Águias, que é ali perto de Nova Petrópolis, mais ou menos, e nós fomos perto onde era a churrasqueira da pousada, uma pousada legal, não muito grande, mas muito bacana, muito aconchegante, da dona Zilda e o Léo também, uma grande pessoa também, e eu vi que assim, a churrasqueira não estava acesa, mas na realidade eles estavam usando o forno, né? E fazendo todas as comidas no forno a lenha. Né? Então você via ali, por exemplo, tinha porco, tinha frango, Ah, nossa, carnes que não acabava mais, assim, mas é interessante, no forno a lenha dá um outro sabor, né? mas, Era forno a lenha. assim, para descrever de novo, na comida, nas pousadas tem muito churrasco, então você está falando assim, ou mais comida Não, italiana, não só, não, porque a gente tem essa ideia de que que o gaúcho faz churrasco, mas você não vai encontrar alguém fazendo um churrasco, a não ser que você vá numa churrascaria. certo? Então, quando você Nas fica pousadas, assim, a nas comida, pousadas é uma carne no forno, uma lasanha, arroz, feijão, saladas, sempre. Então é bem variado nesse sentido, né? Mas não é que você vai ter assim espeto de churrasco todo dia porque você está no sul. Eu acho que assim, a gente às vezes tem essa cultura de achar que o gaúcho só come churrasco, né? Mas é claro, sempre tem uma carne para eles, isso é a base deles. Eu sou uruguaio, sei bem como se dá essa parte também. Mas não, você tem de tudo ali também. Não tem nada que você fale assim, olha, achei estranho uma comida. Não. É as mesmas coisas que a gente come aqui, claro, com um toque mais caseiro, porque, claro, não é uma cozinha industrial. Todos os lugares são pequenos, então acabam te recebendo, por exemplo, no Seminário dos Cônegos, né, um seminário belíssimo, parece até o Museu do Ipiranga aqui em São Paulo, se a gente pintar de cinza, né, ele tem ali, deve ter umas 60, 80 camas ali, é um seminário, né, e eles servem toda uma comida ali, tipo um self-service para você servir, preço único e tudo, com macarrão, tem várias opções, vários tipos de molho, bem legal, realmente. E uma coisa que também né, a gente não pode deixar de falar são os vinhos do Sul, vem, né? era a próxima pergunta. Porque, porque realmente eles são já vinhos que você vê, por exemplo, vinícolas que ganharam prêmios já no exterior. Não é uma vinícola que faz um vinho legalzinho. Você pega uma Perini, por exemplo, ela tem um espumante, tem vinhos que são mais caros que muitos franceses. Não, E mas já ganharam prêmio lá. que tem algumas vinícolas que são muito boas, eu sei. Eu quero saber qual que a gente consegue comprar lá no menu Pellegrino. Assim, o que que eu Ah, consigo pagar? bom. Qual que é o vinho que eu tomo todo dia lá? Sim, não, tem assim, o vinho, por exemplo, os amigos que estavam comigo, o Alexandre, por exemplo, ele amou um que se chama Casa 11, e não é 11 de 11 número, é ONZI, que é o nome da família. E depois até nós fomos na bodega, depois que acabou o caminho, nós fizemos um tour ali, ficamos um dia para conhecer um pouco e fomos visitar a Casa 11, uma bodega pequena, mas assim, aquela coisa que tem todo um tratamento de vinho muito artesanal ainda. E você vê, são vinhos de R$ 22, R$ 25, sabe? Você vai numa Perini, por exemplo, que tem um nome internacional. Claro que a Perini não está no caminho de Caravaggio, mas você consegue ir porque fica em Farroupilha. A Perini mesmo tem um espumante, um moscatel que ganhou prêmio na França. Ela é premiadíssima e a moscatel custa R$ 34. Então, mas Então, nas pousadas você consegue tomar vinho também? não, sim. Eles têm sempre os vinhos ali, por exemplo, até no Seminário dos Cônegos você tem Casa 11, tem Merlot, tem Malbec, tem Cabernet Sauvignon, até vários tipos de uva. Né? É maravilhoso. E claro que no penúltimo dia você se hospeda numa vinícola que se chama Colombo, da família Colombo, que, para você ter uma ideia, ele tem uma produção
boa, o espumante dele é maravilhoso, os vinhos são muito bons também, e ele hospeda hoje praticamente umas 30 pessoas ali. E a hospedaria começou com Caravaggio. Ele nem imaginava fazer um turismo assim, enólogo, nem nada. Mas realmente o cara viu que assim, olha, começou a ver as pessoas passando e falou, bom, eu vou unir aqui o vinho com a hospedaria. Ele oferece uma refeição e é maravilhoso o lugar. Nós conversamos ali com o seu Colombo, ficamos tomando alguma coisa ali com ele, é sensacional. Mas, por exemplo, essa da Colombo, que hora se você está caminhando, chega na Colombo? Que hora você chega? Você não consegue dar uma volta na vinícola, fazer um turismo ali também? Sim, não, a vinícola, você está na vinícola, né? Então, assim, por exemplo, a cidade que ele fica deve ter, coloca ali 15 casas, né? Ele está dentro de Farroupilha, mas a 24, mais ou menos 22 ou 24 quilômetros do Santuário de Caravaggio em Farroupilha. Então, ele já está dentro de Farroupilha, mas ele está na área rural de Farroupilha, ainda a estrada de terra. A gente já chega ali, tem uma igreja, mais umas 10 casas, e tem a vinícola grande ali. E você já vê os vinhedos para cima, para baixo, né? Para todo lado que você olha, você é vinícola, né? Você está nas terras dele. E você se hospeda dentro, né? Praticamente dentro da bodega. E é maravilhoso. Maravilhoso. O restaurante que ele montou e tudo é maravilhoso. Maravilhoso, realmente. Um cuidado impressionante. E você que é uruguaio, Jorge, lá, então, duas coisas que eu queria perguntar. Uma, assim, lá nesse caminho de Caravaggio também está vindo o pessoal fora do sul, está vindo do resto do Brasil, ali, assim, o pessoal estrangeiro, assim, uruguaio, chileno, você acha que também já está tendo atração também? Sim. Olha, uma coisa que eu soube Uruguai e Argentina, né, já tem associações, né, a gente tem contato com elas já, mas assim, eu soube, por exemplo, que a gente estava lá em setembro, e no final de outubro a Associação do Uruguai já estava levando um grupo para lá. Então você vê que até fora do país já está tendo nome, né, o pessoal frequentando esses lugares. E pelo que eu soube, a Associação do Uruguai já está ali também, a Argentina já estava se programando. Então, é interessante isso, né? Porque as pessoas... Exato. Eu vi que estava para abrir um caminho também lá das missões, lá, né? Bem na divisa ali, né? Sim, o das missões já tem algum tempo, né? Ele, inclusive, logicamente que ele estava fechado em grande parte dele, porque ele passa por Brasil, Argentina e Paraguai. Então, praticamente, o caminho estava com as fronteiras fechadas por causa do Covid. Agora, claro, se liberou as fronteiras, você poderia fazer só o trecho brasileiro, mas não podia entrar nem na Argentina nem no Paraguai. Hoje você consegue fazer ele inteiro, né? Mas você vê, por exemplo, o caminho das missões tem muito mais tempo do que o de Caravaggio. E a gente está ouvindo mais falar de Caravaggio do que Missões, né? Não que Missões não tenha a sua importância, a sua beleza, porque tem uma história ali também dos jesuítas, né? Muito forte. Você passa por ruínas jesuítas todo o tempo. Mas, na verdade, Caravaggio, eu acredito que pelo pouco tempo que tem, pelo trabalho que tem sido feito, está surpreendendo realmente. As pessoas têm ido em grande número. É impressionante, assim, né? Como tem surgido esses caminhos de uns 10 dias, mais ou menos, pelo Brasil, né? Sim, eu tenho ido na última feira de turismo lá também, eu reparei isso, né? Que deve ter agora, tipo, um passaporte para você fazer todos os caminhos do Brasil, assim, você ir carimbando para ir preenchendo o Albi. Lembra do Milton, né? Sim. Então, são caminhos, assim, 10 dias é um tempo difícil, né? Eu acho bacana, assim, que tá conseguindo segurar aos poucos. Né? Mas, assim, para todos, eu vi que tem pessoal aqui que tá na live que são dos caminhos, né? Que só dar um resumo para o pessoal, assim, que se interessar. Duas coisas, né? Primeiro do caminho e depois de volta para o livro. Tá legal. Se o pessoal quiser ir fazer, o que você recomenda? Site entra, passagem, sei lá, como você recomenda a preparação para o pessoal? É para um peregrino veterano ou pode ir um novato? Não, eu acredito que o caminho ele pode ser feito por qualquer pessoa. Eu acredito que uma coisa que você tem que ter em mente é que você vai caminhar pelo menos aproximadamente um pouco mais, um pouco menos de 20 por dia. Então a pessoa tem que estar preparada para caminhar 20 quilômetros e sabendo que vai subir e descer montanha. Então não é, sabe, um passeio no Parque de Ibirapuera, por exemplo. Sabe, se eu vou treinar, por exemplo, a volta, eu sei que a volta toda do Parque de Ibirapuera tem coisa de 1,5 km ali por volta do lago. Eu moro perto e
muitas vezes vou por lá e encontro muita gente até da CACS dando voltas por ali. E por mais que você dê ali 15 voltas, e você fala, eu andei 20 quilômetros em volta do Ibirapuera, não é a mesma coisa do que subir e descer. Né? Então, assim, o piso, o sol, às vezes, porque às vezes você fala, tem muito sol, eu não vou caminhar hoje, e quando você vai caminhar não tem isso de sol, não tem isso de chuva. Né? É interessante, eu vejo que é muito interessante você treinar na chuva também. Claro que se está caindo raio, você não vai sair de casa, mas um dia que tem uma garoa, alguma coisa, sabe? É interessante você sair para caminhar, para testar, porque quando você faz um caminho de uma semana, o caminho de Santiago 30 dias, pelo menos alguns dias de chuva você vai ter que se adaptar e saber como é que você se prepara para isso, né? Você pegou muita Então, chuva? assim, em Caravaggio nós pegamos 2 dias de chuva, assim, intensa, que só faltou cair granizo, né? Aí não Então, dá, né? assim, lógico, aquela coisa que 100 metros depois a tua bota parecia um piscinão, né? E tem que seguir para frente, né? Que você vai fazer, né? Depois lá no final você vê como é que se seca, né? Tem técnicas para secar a bota, então isso não é mais problema para gente que já caminha. Mas, assim, se preparar, né? No sentido adequado de um bom calçado também, assim, você não vai sair andando lá de bermuda jeans, né? Você tem que ter uma roupa apropriada também. Não precisa levar muita coisa, assim como no caminho de Santiago. Saco de Logicamente que dormir quando a não. gente... Saco de dormir não. Saco de dormir não precisa. Saco de dormir e toalha eu não precisei. Em todos os lugares tem. E assim, Água. roupa, água, comida para, mesmo entre trajetos, você sempre uma fruta, um sanduíche, alguma coisa você ter, porque não é como no Caminho de Santiago que você tem tantos estabelecimentos esperando para te dar comida, café, então há trechos que você vai passar por estradas de terra e não vai ter quase nada nesse sentido, então barras de cereais, um sanduíche que você pegou na hospedaria onde você dormiu nesse dia, isso as pessoas até te oferecem, aceite, porque muitas vezes fala, não, eu não gosto de levar comida, mas você vai precisar de comida, para não ter problema. Água bastante, muita disposição, né? É aquela coisa que a gente sabe que para quem vai caminhar tem que ter isso sempre, é um dos princípios, né? De você estar disposto a passar boas e más, né? A gente aprende com tudo, né? Eu acho que quando a gente caminha, a gente acaba aprendendo com os bons e os maus momentos também. Então é isso, né? Caravaggio está aberto para todos, não é uma coisa que você fale, olha, eu não consigo por algum motivo, sei lá, as pessoas que estão ali dentro te ajudam. Eu já vi pessoas que não conseguiam completar uma etapa e o cara da pousada veio buscar ele. Então, sabe, não é aquela coisa de falar, estou ali no meio do nada. Não, você não está no meio do nada, você vai receber um bom atendimento realmente. Vamos só encaminhar para fazer um fechamento direitinho, Uhum, pessoal. Eu acho que com foi, certeza. pelo menos para mim, a live, agradecer muito o pessoal que veio, que foi, acho que, que teve mais participação, assim, de gente que veio pela live, né? Então, eu queria Uhum. pedir que você fizesse esse encerramento Bom, primeiro, do livro. claro, agradecer toda essa turma de amigos que sempre está com a gente, né? Da minha parte, agradecer a você também, não só pelo convite, mas por ter aceito participar comigo dessa missão que é tocar a CACS por 2 anos, né? Você está ali também com a gente e, claro, a gente pegou uma época muito dura, né? Uma época que a pandemia acabou limitando nossas ações, mas pouco a pouco vamos voltando, acredito que vamos ter um 2022 já bastante promissor nesse sentido. Deixamos aqui o convite para que conheçam a nova CACS, né? Nós estamos com uma nova casa na Zona Norte, mudamos a região, mas quem for conhecer vai ver que é por uma justa causa, né? Inclusive nós acabamos criando talvez uma das primeiras associações que tem uma hospedaria no mundo. Eu não conheço uma associação que tenha uma hospedaria que possa receber os seus associados quando eles vêm para São Paulo e vão para Santiago, voltam de lá, ou até vão fazer caminhadas com a gente e não moram em São Paulo. Então nós criamos um serviço extra aí para esse pessoal. É uma coisa que a CACS sempre mereceu e a gente tem essa missão de levar a CACS adiante. Já são 26 anos, no próximo dia 25 de novembro, de trabalhos voluntários. Todos nós ali somos voluntários e todos aqueles que quiserem ser voluntários, a porta está aberta para todos também. A gente faz esse trabalho por amor ao caminho, por amor à CACS e por amor a todos aqueles que dedicaram tanto do seu tempo, né?
em prol do caminho, em levar as pessoas para Santiago e explicar para elas o que era a melhor forma de fazer um caminho de forma segura, de forma confiável e que todos pudessem realizar esse grande sonho. Mas é isso, a casa aberta para todos. Quase todos os sábados eu estou lá, então a gente sempre presta essa atenção para todos ali, esse carinho que a gente tem com todos. Quem puder ir passar lá, por favor, estamos de braços abertos. E é isso, agradecer por tudo aquilo que Santiago nos dá. Eu sempre sou muito agradecido a ele e aos templários, né? São meus 2 pontos ali de equilíbrio, eu diria. E é isso aí. Obrigado mais uma vez, Takoshi, esse grande admirador de café que, graças a você, conheci um pouco mais do café, né? Para mim, o café era apenas aquele que era vendido em supermercado e você elevou a outro patamar. Parabéns. Bom, obrigado a todo mundo. E uma coisa, peraí. Você é a única pessoa que eu conheço que levou todos os apetrechos para fazer café no caminho. Eu mostrei lá. Eu não, acho que não tenho levado na Cax, eu tenho um método bem compacto, ele cabe numa necessaire, assim, né? Dá um peso a mais, porque eu acabei levando 1 quilo de café. E daí ele foi consumindo e vai diminuindo, né? Mas foi por uma boa causa, né? Eu só tenho a dizer, assim, que através do café, que foi um peso levar a mais, ele abriu muitas portas para mim, né? E tanto é que eu virei acabando barista peregrino por causa disso, né? Assim, quando eu chegava nos lugares, aí falava, aquele é o menino do café. Então... Mas, assim, hoje, né, assim, eu queria novamente agradecer muito você ter aceitado de participar dessa live, né? Assim, o nosso canal ainda está desenvolvendo tudo, então, para mim é uma honra muito grande trabalhar com vocês também. Os outros colegas, né, a Zita, aqui, tá todo mundo aí participando, né? Assim, a gente é voluntário, né? Eu vou falar para todo mundo, né, que quiser comprar o seu livro e pegar o autógrafo, passa lá na associação lá, vai no Fala comigo manhã, antes, né? Compra o livro, já pega a assinatura na hora, tira uma foto do lado lá com o autor do livro, né? Assim, não é tudo que você consegue fazer isso, né? E para nós, assim, que está em volta, assim, é sempre bacana conhecer o próprio autor do livro, né? Assim, verdade. Obrigado. Para todos que assistiram hoje, né? Eu queria agradecer muito. Se puder depois dar o like lá direitinho, eu vou depois editar e jogar no YouTube, né? Agradecer esse apoio que o pessoal tem dado, né? Comecei a fazer o canal assim no meio da pandemia, como um hobby e tal. Já está com mais de 1000 inscritos, então foi mais do que eu esperava em um ano e tal. E estou muito feliz também, né? E agora, como conteúdo, poder trazer o nosso nicho, né, dos peregrinos, assim, que é bem nichado, trazer o pessoal para compartilhar experiências é uma coisa que para mim dá muito prazer. Para mim não é uma coisa assim profissional tão pesada, assim, sempre leve, um bate-papo, mas que me dá muito prazer. Então compartilhar com todos esses nossos amigos aí um agradecimento. Muito obrigado. Legal. Então, gente, obrigado. É isso mesmo. Então, grande abraço. Um bom caminho. Obrigado. E é isso aí, até sábado na Cax, né? Claro, eu sou diretor de café, né? É isso aí, estamos lá. E para todos que estão assistindo, né? Quem estiver na cidade, no feriado, vamos lá. Quem é isso aí. Por São Paulo e quando estiver lá, pode ficar tranquilo que eu sirvo um café bacana também, um atrativo a mais. Exato. A gente vai ter que mudar a frase famosa, né? Agora vai ser com pão, vinho e café, se faz o caminho, né? Tá ótimo. A gente faz tudo com bastante amor lá e... Com certeza. Receber os peregrinos com bastante hospitalidade. É isso aí, é isso aí. Tá. O amor pelo caminho nos une. Tá. Tudo de bom, gente. Aí. Então, obrigado. Bye, bye. Obrigado. Obrigado. Bom caminho a todos. Gostaria muito de agradecer a participação de Jorge Cáceres. Foi uma honra. Sigam ele pelo Instagram, @jjorge_cáceres e pelo YouTube, Jorge Cáceres no Caminho de Santiago. Obrigado por assistirem ao vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrevam no canal, sigam nossas redes sociais e batam no sininho. Obrigado!